Eu descobri uma ferramenta aqui no Google que eu acredito que vai ajudar alguns de vocês, principalmente os professores das áreas de exatas e também os professores que ministram disciplinas as quais demandam o uso da lousa, né? E a gente nessa quarentena a gente não está tendo essa possibilidade de trabalhar com a lousa. Então no Google, dentro do Google Drive, tem uma ferramenta que chama Google Jamboards, que nos possibilita trabalhar como uma lousa digital, onde a gente pode escrever, inserir rascunhos, anotações, post-its. Então tem uma série de possibilidades e eu acredito que possa ajudar alguns de vocês. Gente, então para a gente entrar nesta ferramenta, a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no nosso e-mail, né? No caso do nosso e-mail institucional, qual a gente está trabalhando com o Google Meet. Vou fazer o meu login aqui no meu e-mail institucional. Ok, então eu entrei aqui no meu e-mail institucional e aqui nesses pontinhos na parte superior direita da nossa tela tem essas possibilidades do Google, né? E aí eu vou entrar aqui nesta possibilidade do Google Drive. Então eu vou clicar aqui no Google Drive, vai abrir esta minha janelinha e aí eu vou clicar aqui Meu Drive e vou clicar em Mais. Aqui em Mais tem esta opção aqui, ó, Google Jamboard. E aí eu vou clicar em cima desta opção e vai abrir a minha lousa digital. Na medida em que eu estou dando aula, eu consigo capturar a tela pelo Google Meet. Então eu posso, se você no caso precisar, né, de exemplificar alguma de dos seus conteúdos, você pode usar esta opção para que você possa exemplificar o seu conteúdo. Então aqui abriu o meu Google Jamboard e aqui do lado esquerdo eu tenho as minhas opções de caneta, de borracha, de inserção de imagem, inclusive de laser. Então se eu quiser escrever alguma coisa, né, com a caneta, aqui na minha lateral esquerda, eu tenho, se eu clicar aqui nessa setinha ao lado da caneta, eu tenho várias opções de caneta e eu tenho várias opções de cores. Então eu vou escolher uma opção e aí eu posso desenvolver um determinado desenho que eu queira especificar, né, que eu queira exemplificar aí o meu conteúdo, por exemplo. Então você tem essa opção. E vamos supor que você terminou de exemplificar e quer passar para um novo conteúdo também utilizando a lousa. Você pode vir na borracha aqui, também na lateral esquerda, e apagar. Ou você pode limpar todo o frame, né? Então você vem aqui, ó, limpar frame, e aí apaga tudo que está na lousa. Temos a opção também de notas adesivas, que é tipo post-its, né? Então eu posso vir aqui, ó, vou repetir aqui, eu posso vir aqui na minha nota adesiva, clicar, e aí eu posso colocar uma observação, por exemplo, né? Vamos supor que eu esteja no final da minha aula e aí eu quero indicar que a avaliação deverá ser entregue no dia 11/5, por exemplo, né? Uma observação de final de aula. E aí eu insiro meu post-it, né? E aí eu posso vir e inserir outro post-it de cor diferente. E aí está lá os meus post-its. E aí eu posso movimentar esses post-its, né? Posso movê-los para onde eu quiser. Posso também inserir imagens. Então aqui na minha barrinha de ferramentas, do lado esquerdo, eu posso clicar no meu ícone aqui, adicionar imagem. Eu clico e aí aqui eu tenho várias opções. Eu posso fazer um upload de uma imagem que esteja no meu computador e aí neste caso eu aciono esta opção e clico em selecionar arquivos do meu dispositivo e vou procurar uma determinada imagem, né? E venho aqui e insiro uma imagem. Após fazer o upload, ela já vai abrir aqui no meu Google Jamboard. E aí eu posso diagramar aqui da maneira como eu quiser, né?
Na medida... e tem a opção também de laser. A última opção aqui da minha barrinha de ferramentas é a opção de laser. Você demarca pontos importantes da apresentação e ele some, né? Então dá para você utilizar o laser também. E aí vamos supor que eu terminei de trabalhar no meu Google Jamboards e eu queira salvar para poder compartilhar isso posteriormente, né? Ou eu queira utilizar o Google Jamboards também para montar uma videoaula, né? Como uma das minhas telas da minha videoaula. E aí eu posso salvar. E aí eu clico aqui nesses 3 pontinhos na lateral superior direita. E aí eu tenho a opção de fazer download como PDF, salvar o frame como uma imagem, né? Remover, fazer uma cópia e criar um outro com base em um já existente, né? Então vou colocar aqui salvar frame como imagem. E aí ele salva aqui no meu computador, no caso ele salva automaticamente nos meus downloads, né? E aí depois eu posso utilizar essa imagem do meu frame em qualquer arquivo que eu esteja trabalhando de aula, ou num PowerPoint, ou numa videoaula, né, onde eu esteja utilizando talvez o Moviave, que foi aquele software que eu mencionei, que tem muita gente trabalhando com ele. Então tem esta opção também. E finalizando, eu posso também compartilhar com os alunos através de um link, assim como a gente faz com as nossas aulas, né, no Google Meet e também com os nossos formulários. Então eu venho aqui em compartilhar e aí eu vou ter 2 opções, né? Eu posso adicionar o e-mail das pessoas às quais eu queira compartilhar, ou eu posso copiar o link deste Google Jamboard. Eu clico aqui, copiar o link. E aí, na medida que a pessoa tiver o link, ela vai ter o acesso. Eu posso restringir ainda mais ou abrir esses acessos, né? Se eu clicar aqui em configurações, né, para compartilhar com pessoas, eu posso desmarcar essas opções. Os editores podem alterar permissões e compartilhar, ou seja, para quem eu enviar o link, eles poderão dar permissões para que outras pessoas vejam, eu posso desabilitar. E os leitores e comentaristas podem ver a opção de fazer download, imprimir e copiar. Se você não quiser que a pessoa faça download, que a pessoa apenas visualize, pode também desmarcar esta opção, né? E aí o documento ele fica ainda mais restrito, ok? Gente, é isso. Esta é uma opção bastante didática, né? Mais uma opção que a gente tem para poder trabalhar com os nossos alunos nessa quarentena e pós-quarentena também, né? Que nos possibilita a flexibilização da nossa didática. E algo que eu não mencionei para vocês é que há a possibilidade de o aluno também praticar o Google Jamboard no computador dele, né? Assim a gente pode criar atividades de metodologia ativa com os alunos, de modo que eles poderão também criar mapas mentais, gráficos e atividades, né? Utilizando o Google Jamboards. Então a gente pode adaptar isso para as nossas atividades de metodologia ativa. E só para reforçar, aqui eu utilizei o meu mouse para poder usar a caneta do Google Jamboards, mas vocês podem também utilizar a própria tela do notebook para os notebooks que são touch e também podem escrever diretamente usando o tablet ou o celular. Eu espero ter ajudado e é isso, acho que a gente está no momento onde nós estamos aprendendo muito, né, possibilitando essas aprendizagens e essa troca de conhecimento, de descobertas, as quais nós estamos tendo, é muito importante para o nosso crescimento profissional. Então, espero ter ajudado vocês e vamos juntos!